Bom dia a todos e todas. Nós vamos dar início ao segundo dia do 15º Simpósio de Comunicação FAPCOM, que nesta edição traz o tema Comunicação e Cultura da Paz, letramento político e midiático para uma ação consciente. O objetivo do evento é a promoção do exercício da cultura da paz e de ações políticas conscientes. Antes de começar, gostaríamos de agradecer pela presença de cada uma e cada um aqui nesta manhã. Agradecemos de modo especial aos nossos convidados que nos ajudam a pensar sobre o tema da comunicação e cultura da paz. Convidamos neste momento o pró-diretor acadêmico da Faculdade Paulo de Comunicação, Padre José Erivaldo Dantas, para a abertura oficial do evento. Bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Simpósio de Comunicação FAPCOM. Para nós que fazemos a FAPCOM é uma grande alegria a realização dessa edição, tendo presente que nós ficamos aí 2 anos de forma remota, né? Realizamos esse evento de forma remota, então retornar com este simpósio que marca, que caracteriza a FAPCOM de forma presencial para nós é muito importante. E agradecer a presença do nosso diretor, Padre Iraildo, que está aqui presente, né, nessa manhã de reflexão, de entendimento dessa temática tão importante. Agradecer também a presença do Padre Valdir, ele que esteve fora durante 7 anos como diretor-geral, diretor-geral da nossa instituição, e retorna a esta casa, onde ele também já foi diretor, né, Padre Valdir? Obrigado. E desde já também agradecer a presença dos nossos palestrantes desta manhã, o José Antônio, que é do Comprova, jornalismo colaborativo contra a desinformação, e também o Aloísio Júnior, presidente do CONRERP, acho que é isso que pronuncia, né? Então, desde já, muito bem-vindos, e é uma alegria ter vocês aqui. Então, o tema, como vocês viram, é um tema importante e oportuno para o momento que nós vivemos no Brasil, né? Tendo presente todo esse percurso, toda essa dificuldade que a gente vem enfrentando, né, no processo de desinformação. Então, falar de letramento político e midiático para uma ação consciente é uma temática de fundamental importância, principalmente para nós que fazemos comunicação, para nós comunicadores. Precisamos entender a importância desse letramento, a fim de que nós também possamos replicar esse letramento para aqueles, né, para aqueles utilizadores e utilizadoras dos WhatsApps da vida, né? É isso. Gente, obrigado. Uma ótima manhã a todos vocês e um bom evento. Muito obrigada, Padre Erivaldo. Ontem, na primeira mesa deste evento, refletimos sobre os mundos possíveis a partir do encontro entre comunicação, política e cultura da paz. Fizemos isso com a ajuda dos nossos convidados, Ana Sofia Schmidt de Oliveira, Alexandre Sayad, Leonardo Sakamoto e do professor Pedro Monticelli. E hoje, em nossa segunda mesa, falaremos sobre política, guerra de narrativas e combate à desinformação. E para fazer a mediação, convidamos o professor Fábio Munhoz. Oi, gente, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Vamos aqui, então, dar início à nossa mesa, que vai tratar sobre guerra de narrativas e combate à desinformação. Me parece que o tema, pela própria circunstância e conjuntura, é naturalmente importante, ainda mais quando a gente pega dados, como, por exemplo, da pesquisa Datafolha do início desse ano,
que revela que 60% dos brasileiros acreditam que as famosas fake news, não é, podem ter uma influência muito grande no resultado das eleições desse ano. Não é? Então, é um tema que está aí, não é? Está colocado, não é uma questão nova, não é? Mas é uma questão que ganhou relevância aí nos últimos anos. Para ajudar a gente a fazer a reflexão sobre esse tema, eu queria chamar aqui à mesa os nossos convidados. Primeiro, o professor José Antônio Lima. Por favor, professor. O professor José Antônio Lima é jornalista com experiência em coberturas de política nacional e internacional e atua como editor assistente do projeto Comprova desde o seu início, lá em 2018. É professor na graduação de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco e na pós-graduação de jornalismo da Faculdade Casper Libero. Obrigado, José Antônio. Queria convidar também para compor a mesa o senhor Aloísio de Paulo Júnior. O Aloísio é Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina, iniciou sua carreira na área de comunicação e eventos esportivos, como ferramentas de aproximação e engajamento de públicos e marcas. Com o objetivo de causar maiores transformações sociais, iniciou no setor público em 2011, passando pelas esferas municipais e estaduais, tanto no executivo quanto no legislativo. Além das relações públicas, há mais de 5 anos vem discutindo a regulamentação do lobbying e das práticas de relações governamentais, para que haja maior transparência e valorização dos profissionais que desejam atuar nessa área. Foi conselheiro do CONRERP da 2ª Região, CONRERP, que é o Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas, foi conselheiro de 2019 a 2021 e atualmente é o presidente da entidade desse conselho que representa os quase 4.000 profissionais de relações públicas de São Paulo e do Paraná. Obrigado, Aloísio. Bom, para a gente começar, só explicar um pouco da dinâmica, cada um dos nossos convidados vai ter 30 minutos para fazer as suas apresentações, trazer as suas reflexões, e ao final das apresentações a gente vai abrir para perguntas da plateia. Tá bom? Então, sem mais demoras, eu passo a palavra para o José Antônio, do Projeto Comprova. Obrigado, José Antônio. Olá, bom dia. Obrigado, professor Fábio, pela apresentação, a Luísio pela participação, a professora Deise, padre que nos recebeu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, como o padre disse, né, a retomada da vida acadêmica presencialmente é algo que renova o espírito, né? Eu também, como o professor Fábio mencionou, sou professor, dei aula online por muito tempo. Cheguei a dar aula, eu presencialmente, a turma online, que é um pouco ainda mais triste, né, porque você chega na universidade, os corredores vazios, tudo vazio, é realmente chocante, né? Mas que bom que a gente está tendo essa oportunidade dessa retomada e agradeço de novo o convite. Eu acho que eu vou começar a minha apresentação falando um pouco sobre o que é o Comprova, né? O Comprova, bom, primeira coisa, vocês podem acessar o Comprova digitando apenas projetocomprova.com.br, vocês vão encontrar ali as várias verificações que a gente faz. Então, eu vou dividir a minha fala, talvez numa primeira fase mais jornalística, né, e uma segunda fase que tem a ver com esse outro chapéu que eu uso de professor de Relações Internacionais, que a gente pode discutir um pouco do estado da democracia no Brasil e no mundo, que eu acho que é o tema, né, da nossa mesa aqui hoje. E depois eu tento juntar as duas coisas. Vamos ver se eu tenho sucesso com essa tentativa. Mas, enfim, então, a parte jornalística, né? O Comprova, ele surge a partir da iniciativa de uma organização chamada First Draft, né? Podemos dizer que é uma ONG britânica, liderada por uma pesquisadora bastante reconhecida na área do combate à desinformação, né, chamada Claire Wardle. Essa organização ela conseguiu, nas eleições de 2017 da França,
formar uma coalizão ao redor da AFP, né, a Agência France Presse, que é um dos bastiões do jornalismo na França, verificando justamente conteúdos problemáticos que circulavam a respeito daquele pleito, né? Na sequência dessa eleição, a Claire e o First Draft vieram para o Brasil, fizeram um convite inicialmente à Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, à qual o Comprova está conectado, certo? Para que a Abrage liderasse esse papel, assumisse esse papel que a AFP teve na França, de liderar uma coalizão contra a desinformação. Tá? Além da Abrage, houve convites a outras iniciativas, tá? Para formar justamente uma coalizão. E, inicialmente, o grau de ceticismo era elevadíssimo, né? Primeiro, porque a Abrage ela nunca teve, na verdade, o objetivo de ser um veículo ou de produzir conteúdo. Isso a Abrage nunca fez, né? Por outro lado, o cenário da mídia no Brasil havia pouquíssimas, para não falar em nenhuma, iniciativa colaborativa, ou seja, mais de uma redação trabalhando no mesmo texto, né, ou numa mesma empreitada. Isso é algo raríssimo, né? Algo que a gente vê, inclusive, em outros países, mas que aqui no Brasil havia uma dificuldade para tirar esse tipo de iniciativa do papel. Então, apesar desses dois grandes bloqueios, desses dois grandes obstáculos, a coalizão foi formada, certo? A coalizão ela teve início com 24 veículos, hoje tem 43. Para dar alguns exemplos, né, a gente tem 2 dos maiores jornais do Brasil fazendo parte, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Temos 2 das principais emissoras, o SBT e a Bandeirantes. Vários jornais relevantes no âmbito regional, por exemplo, a Zero Hora, né, que hoje é o sistema GZH, no Rio Grande do Sul, o jornal O Povo e o Diário do Nordeste, no Ceará, o Correio da Bahia e várias outras iniciativas. Então, avançando, né, o Comprova, como ele funciona? A ideia do Comprova é que, primeiro, o Comprova trabalha com erro zero, certo? Essa é a ideia de que nenhuma verificação pode ir ao ar e depois ser questionada, seja por um leitor ou seja por um alvo, certo? Desta investigação. Como que buscamos seguir esse objetivo? Através de um processo que foi justamente idealizado pelo First Draft, que se chama cross-check, ou seja, a checagem cruzada, né? Então, hoje, como funciona o trabalho? A gente tem redes de monitoramento, certo? Que vêm sendo construídas desde 2018, acho que faltou falar isso, né? Que o Comprova surge justamente em 2018. E também contamos com o que é fundamental, que é o papel do leitor, né? O leitor se comunica com a gente, seja pelo WhatsApp, por redes sociais ou por e-mail. Nós selecionamos os conteúdos que vão ser verificados e jogamos esse conteúdo num grupo de WhatsApp. O que acontece a partir daí? Idealmente, um ou mais veículos, né, idealmente 2 ou mais veículos vão se prontificar, se voluntariar a fazer essa verificação. Tá? Essa verificação ela vai ser realizada, e aí temos uma questão que o Comprova, ele não tem uma natureza de agilidade. Ao contrário do que se espera de uma iniciativa jornalística, o Comprova tem um outro foco que não é disputar audiência, certo? Mas, justamente na linha do nosso tema aqui hoje, municiar a sociedade brasileira de informações melhores para que ela possa tomar suas decisões. Tá? Então, à medida que essa verificação tem andamento, e quando os jornalistas terminam essa verificação, então aí a gente já tem o primeiro ponto de colaboração. Então, por exemplo, alguém do Correio da Bahia, lá em Salvador, e outra pessoa do GZH, né, da Zero Hora, em Porto Alegre, fazendo a verificação. Esse texto fica pronto, esse texto é editado pelos editores, né, no caso eu e outros colegas, e depois vai para esse processo de cross-check. O que é esse processo de cross-check?
Para que esse texto seja publicado, independente de quantos veículos participaram da verificação, ele só vai ao ar depois que outros 3 veículos referendaram esse conteúdo. Então, estou dando esse exemplo de Correio e 0 Hora. Para esse texto ir ao ar, outros 3 veículos, por exemplo, o Povo do Ceará, o Estadão aqui de São Paulo e a Folha aqui de São Paulo precisam referendar esse conteúdo, certo? Então, é assim que a gente trabalha para justamente buscar esse objetivo de erro zero. E até agora conseguimos, tá? Nenhuma verificação do Comprova foi desmontada depois. Na oficina, a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais detalhadamente esse processo, né? Como ele é feito. Então, esse é o objetivo número 1 do Comprova, que é, como eu mencionei, ajudar a construir um debate um pouco mais saudável no Brasil. Ao mesmo tempo, o Comprova busca outros desdobramentos, que é a questão da educação midiática, que é um dos focos aqui desse evento. Como a gente faz isso? Esse, de fato, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Talvez esse seja o problema mais complexo, ou o objetivo mais difícil que o Comprova tem, né? Porque aí a gente está falando de um país que tem um sistema educacional público, né, em alguma medida precário, né, em que a gente tem dificuldades de infraestrutura, dificuldades salariais para os professores, dificuldades para os alunos, às vezes, se deslocarem para a aula, né, e aqui a gente precisa lembrar do tamanho que tem esse país que a gente está, né? Mas como que o Comprova tenta fazer isso? Cada verificação do Comprova, ela é feita de um modo, e aí os leitores, e no caso vocês também podem ajudar a fazer esse julgamento, que os leitores, lendo a verificação, sejam capazes de refazer passo a passo o que os jornalistas fizeram. Tá? Essa é a ideia. Ser totalmente transparente e o mais didático possível, algo que a gente persegue, mas que é muito difícil, para mostrar para o leitor como aquela verificação foi feita. A ideia é justamente que, a partir da leitura desses textos, o leitor tem a capacidade de ele próprio fazer as verificações ou como a gente vai discutir também na oficina, criar capacidade no seu entorno próximo, amigos, familiares, para fazer esse tipo de verificação, né? Ter o chamado, como minha mãe falava, o desconfiômetro, né? Isso é fundamental nessa ideia de letramento midiático. Uma outra tentativa do Comprova é justamente fomentar esse trabalho de verificação em redações que hoje não fazem parte do projeto Comprova, né? Então, também estava comentando no início, por exemplo, o SBT tem uma participação importante no Comprova, né? Uma participação ativa no Comprova, tanto na verificação quanto no sistema de cross-check. Mas você tem iniciativas regionais do SBT que não têm essa expertise. E o que acontece? O Comprova tem um projeto chamado Residência, né, em que veículos que ainda não têm essa capacidade pronta, é importante lembrar, em 2018, nenhum veículo tinha essa capacidade pronta, né, todos foram desenvolvendo ao longo do trabalho. Esses veículos fazem uma residência como uma residência médica, né, e, a partir daí, começam as suas próprias iniciativas. Tá? Agora, o Comprova conseguiu fazer um programa de residência abarcando as 27 unidades da federação, que é bastante significativo. Também tivemos o programa Mais Redações, que conseguiu trazer iniciativas ainda menores do que essas, né? Veículos locais, veículos focados em temáticas, por exemplo, de gênero, raciais, que têm uma dificuldade, né, de encontrar financiamento, mas que também têm essa necessidade de, para as comunidades que atendem, poder capacitá-los para lidar com esse cenário de desinformação e também de fazer essas próprias verificações. Tá? Um ponto que eu acho que faltou mencionar é que, quando uma verificação do Comprova ela é publicada,
no site do Comprova, ela pode ser utilizada pelos veículos que fizeram a verificação, né, eu dei esse exemplo de novo do Correio, da Zero Hora, pelos veículos que fizeram o cross-check, né, a Folha, o Estadão, e agora já esqueci qual outro que eu dei o exemplo, por todos os veículos que fazem parte do Comprova, tá? E também por qualquer outro veículo do Brasil ou de qualquer outro lugar, né, em português, que queira usar aquele conteúdo. Certo? Há uma licença Creative Commons, ou seja, basta dar o crédito que esse conteúdo pode ser utilizado. Então, de novo, essa é outra característica da natureza do Comprova que eu acho que é interessante. Por quê? Porque busca espalhar o projeto, os resultados do projeto para a maior audiência possível. Né? Claro que a imensa maioria da audiência dos textos do Comprova vem a partir das redes e dos sites dos próprios veículos, né? Não do próprio Comprova. Mas se a gente pegar o SBT, a Bandeirantes, é um canhão que eles têm para disparar. Né? O que eu acabei não mencionando é que não tem nenhum veículo das organizações Globo no Comprova. Por quê? Porque houve uma decisão, foram convidados, fizeram parte dos debates iniciais, mas há a organização Globo tem sua própria iniciativa, que é o Fato ou Fake, né? Que junta o G1, a revista Época, o Globo e tal. Então, acho que é uma questão comercial. Tá? E aí, agora tentando vestir aquele outro chapéu que eu comentei com vocês, por que a gente fala, né, o first draft lá nas eleições da França em 2017, depois das eleições no Brasil em 2018, por que agora veio esse debate? Por que aqui a gente está discutindo? Será que em 2016 esse evento iria ter essa mesma temática? Né? E aqui a gente tem justamente a reflexão a ser feita. Se a gente pensar 100 anos atrás, o Brasil teve uma eleição também, né, na República do Café com Leite. Era uma oposição entre o Arthur Bernardes e o Nilo Peçanha. Esses eram os candidatos. O Arthur Bernardes ganhou aquela eleição. E aquela eleição foi marcada por um caso dos mais graves, eu acho, do que a gente chama, né, de fake news, na história da política brasileira, as chamadas cartas falsas. Alguém já ouviu falar desse episódio aqui? Pois é um episódio extremamente relevante, principalmente olhando em retrospectiva, né, a partir de 100 anos depois, porque a gente tinha, como uma figura importante da política brasileira, um ex-militar, Hermes da Fonseca, o primeiro militar que foi eleito pelo voto presidente do Brasil, né, o Jair Bolsonaro é o terceiro, a gente teve o Dutra eleito lá em 1945, mas o Hermes da Fonseca era uma figura proeminente, poderia ser candidato contra o Arthur Bernardes, e o que aconteceu? As chamadas cartas falsas, cartas atribuídas ao Arthur Bernardes, atacando não apenas o Hermes da Fonseca, mas o Exército como corporação. Aquilo foi publicado nos jornais da época, jornais bastante enviesados naquele momento, e provocou um estremecimento do sistema político brasileiro. Lembrando que, naquele momento, a gente tinha um sistema político bastante restrito, né, empecilhos enormes para a votação, o sufrágio era muito restrito. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com esse episódio? Né? Que a mentira e a manipulação sempre fizeram parte da política, no mundo inteiro e no Brasil como um todo. O que a gente tem, a partir da década que se encerrou, em 2020, ou seja, a primeira década de 2000, a segunda década do século XXI, é um novo fenômeno que, na minha leitura, se caracteriza pelo volume, pela novidade tecnológica proporcionada pelas redes sociais, pela internet, que permitiu a determinados setores políticos atuarem de modo a deturpar em larga escala o debate público, usando mentiras de uma forma bastante intensa. E aí a gente precisa tentar fazer essa reflexão a respeito do estado da democracia no mundo. Né? A gente tem, ao menos na minha visão, um sistema que, de todas as formas de organização política que se desenvolveram na história,
é o que mais se aproxima do que, vamos dizer, eu posso dizer que é o melhor, certo? O melhor não significa que ele seja o melhor possível, ou que ele seja perfeito, né? Que é o sistema de democracia liberal. Apesar do convívio nem sempre pacífico entre o liberalismo e a democracia, chegamos a esse sistema, né? O que é basicamente uma democracia liberal? Um sistema em que o voto da maioria é respeitado, né? Ou seja, o governo é comandado por aquele partido ou aquele político que recebeu a maior parte dos votos, mas, ao mesmo tempo, e aí tem o caráter liberal, você tem um respeito aos direitos das minorias, né? Esse sistema, por uma série de questões que eu acho que aqui fogem ao debate, né? Mas poderíamos citar, por exemplo, os impactos da globalização neoliberal que a gente vive aí desde do final da Guerra Fria, com uma crise gigantesca, que foi a crise de 2007, 2008, o que a gente vê? Ataques sistemáticos a esse regime da democracia liberal, em especial, nos locais onde ela já está estabelecida, basicamente a Europa Ocidental e os Estados Unidos. E esse ataque vem a partir de atores populistas, e aqui eu sei que esse conceito é bastante disputado, né, o que é populismo, mas, enfim, depois podemos entrar nessa questão. Mas temos o quê? Uma ação, em especial de grupos de extrema-direita, no caso da Europa e dos Estados Unidos, atacando o sistema, não para reformá-lo, mas para substituí-lo por um sistema que alguns pesquisadores vão chamar, inclusive, de uma democracia iliberal, onde cada vez mais a identidade, né, a identidade étnica, ela é trazida à tona, em especial no caso da Europa, mas também, né, nos Estados Unidos, para mudar o cenário de forma a tentar produzir, vamos dizer, novos resultados. Tá? Então, o que a gente vê? A gente vê sistematicamente grupos de extrema-direita, no caso da Europa, nacionalistas, né, mas não é aquele nacionalismo cívico, né, o que se chama de patriotismo, de novo, é esse nacionalismo étnico, né, Hungria para os húngaros, Polônia para os poloneses, sendo que quem define quem são húngaros, quem são poloneses, né, essa é uma questão problemática. Mas, enfim, e foi esse cenário que a gente viu justamente, primeiro, no Brexit, né, ou seja, a votação no Reino Unido para tirar o país da União Europeia, depois nas eleições dos Estados Unidos, em 2017, que deram a vitória a Donald Trump, nas eleições da França, essa justamente onde o First Draft e a AFP lideraram essa coalizão na França, e a gente vê esse movimento se alastrando para outros países que ou já têm as democracias liberais num estágio avançado, ou que buscam, têm esse sistema como objetivo, que é o caso do Brasil, né? Eu acho que, e para terminar, o que eu gostaria de juntar essas duas questões que eu trouxe, né? Então, o funcionamento do Comprova e este cenário de erosão da democracia no mundo. Eu sempre fui muito crítico da imprensa brasileira, né? Basicamente por dois motivos. Primeiro, por ela trazer para ela própria algumas características, ou tentar se autocaracterizar como isenta, neutra, né, que são objetivos, na minha visão, inalcançáveis, né? O que é ser neutro diante de um campo de concentração, certo? O que é ser neutro diante de uma população que está sofrendo genocídio? É difícil, né? Então, acho que esse era e ainda é um dos grandes problemas da imprensa. Eu advogo que a imprensa seja honesta com o seu leitor, né? Que seja transparente, seja honesta, e não que ela traga para ela esses adjetivos que são inalcançáveis, de isenção e neutralidade. Acho que isso é um caminho problemático. Por quê?
porque há uma tentativa do quê? De dizer que eu sou a verdade, certo? O que está publicado nas minhas páginas ou na minha emissora é a verdade. E é um pouco complexo a gente discutir esses conceitos, né? Por outro lado, a minha outra crítica à imprensa era o fato de que ela se formou, ao longo da história do Brasil, de uma maneira basicamente oligopolizada, né? Então, posso fazer uma crítica aqui, espero que ninguém esteja filmando, porque depois isso, né, fica nas redes sociais. Tá? Mas, por exemplo, o caso das organizações Globo. Né? Discute-se muito a regulação da mídia, né? Já virou um palavrão. Né? Mas, se a gente for pensar, por exemplo, democracias liberais muito bem estabelecidas, como, por exemplo, da Alemanha ou da Inglaterra, a mídia é altamente regulada. Certo? Altamente regulada. Por quê? Porque é um setor estratégico na vida de um país, é um setor do capitalismo extremamente importante, movimenta muito dinheiro, então é regulado. Certo? Mesmo nos Estados Unidos, onde a regulação é muito menos intensa, você tem determinantes ali que são importantes. Então, se a gente for pensar na Globo, a Globo no Rio de Janeiro, ela funciona de um sistema que nos Estados Unidos seria proibido. Certo? Um país altamente liberal. Por quê? Porque, basicamente, então, se a gente for pensar, as principais rádios no Rio de Janeiro pertencem à Globo, a emissora de televisão pertence ao Globo, o principal jornal pertence ao Globo, a principal revista, ou uma das principais revistas, pertence à Globo. Então, aqui a gente tem um problema que é o que nos Estados Unidos é proibido, a chamada propriedade cruzada. Um dono de uma emissora de televisão ele não pode ter um jornal na mesma praça, certo? Porque a gente precisa de pluralidade. Né? Então, essas duas questões da imprensa, primeiro, do caráter oligopolizado, que se desdobra também, se a gente for olhar, quem é dono da mídia, principalmente das rádios e das televisões. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, Alagoas, pequeno estado, mais importante, tem 4 grandes grupos políticos em Alagoas. E, curiosamente, tem 4 grandes empresas midiáticas. Quem são os donos? Justamente os políticos que comandam essas famílias, certo? Esses oligopólios políticos que têm os seus braços midiáticos. Então, a gente tem problemas grandes na imprensa, e eu estou aqui sendo transparente, dizendo que eu tenho essas críticas. Mas, diante deste cenário de avanço de projetos autoritários, de ataque às instituições democráticas, a imprensa brasileira conseguiu reagir, e aí acho eu, de forma bastante digna, a este cenário. Por quê? Conseguiu se mobilizar para reagir a esta nova situação de desinformação que visava justamente destruir o sistema existente. Então, de novo, voltamos a essa questão. O sistema vigente é problemático, mas o que a gente vai fazer com relação a ele? A gente vai reformar ou a gente vai destruir o sistema? Eu acho que tem que reformar. Tá? Então, e aí aqui sim eu insiro o Comprova como uma iniciativa, talvez eu seja evidentemente suspeito para falar, porque afinal de contas eu estou inserido no Comprova, mas eu acho que o Comprova é uma iniciativa que mostra que a imprensa, apesar das críticas que se pode fazer a ela, tem essa capacidade de reagir e de defender o sistema de democracia liberal, por mais imperfeito que ele seja. Né? E um desdobramento que talvez seja indireto do Comprova, eu comecei, né, essa explanação mencionando que havia uma dificuldade enorme da imprensa brasileira de atuar em conjunto. Mas eu pergunto para vocês, os dados a respeito da pandemia no Brasil vieram da onde? Vieram da onde? Da imprensa. De uma coalizão formada pelos maiores veículos de comunicação do Brasil. Por quê? Porque houve uma decisão do governo federal brasileiro e do Ministério da Saúde, então militarizado, algo que jamais havia acontecido, de sumir com os dados da pandemia.
certo? Essa foi uma decisão deliberada do governo, informada a população, né, com aquele foco nos recuperados, né? Imagina, centenas de milhares de pessoas morrendo e o foco nos recuperados, porque precisa ser otimista. Não precisa de máscara, precisa de otimismo. Na minha visão, altamente problemático, né? O Brasil é o segundo país com mais mortes, né, e o terceiro com mais casos, né? Foi justamente a imprensa e uma coalizão de veículos de imprensa que entregou à sociedade o cenário mais próximo do real do que estava acontecendo no Brasil, né? Então, acho que falei demais, espero que tenha sido interessante e que isso enseje algum debate. De novo, assim como eu faço essa crítica à imprensa, eu não sou dono da verdade, né? Tudo que eu falei aqui é a minha opinião, opiniões essas que estão sempre abertas a críticas e a serem revistas, né? Coisa que é fundamental justamente para a gente tentar fomentar essa cultura de paz, né? Mudar de opinião não é algo problemático nem criminoso, ao contrário. Obrigado, gente. Obrigado, José Antônio. Parabéns pelo trabalho do Projeto Comprova. E agora, né, sem demorar demais, vamos passar aqui para o Aloísio, né, para ele também trazer as reflexões, as contribuições dele para esse debate. Aloísio, por favor. Obrigado, professor Fábio. Parabéns, Zé, pela apresentação, é muito legal. Mas eu vou lá para aquele cantinho lá, porque eu já vim vestido de pastor mesmo, então, né, aproveitar o púlpito. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite da professora Deise, que foi a primeira que me mandou um e-mail saindo de férias, e eu esqueci, respondi ela por WhatsApp, e esqueci o e-mail, depois fiquei morrendo de vergonha. A professora Marcela, a Fapcom, que mais uma vez eu estou aqui, acho que essa é a terceira vez que eu estou na Fapcom, quarta vez, não sei. Nós fizemos aqui o nosso prêmio profissional o ano passado. Queria agradecer nisso a toda a diretoria que está aqui, aos padres. E para mim é um privilégio mesmo. Eu falo isso desde a primeira vez que eu vim aqui. Meu nome é Aloísio de Paulo Silva Júnior. E o Paulo vem do meu pai, né? Obviamente, eu sou Júnior. E ele nasceu no dia de São Paulo. Na verdade, ele nasceu no 4º centenário. Né? São Paulo estava fazendo 400 anos, ele nasceu. E então, sempre que São Paulo vai fazer 400 e qualquer coisa, eu sei a idade dele, então eu não erro. E a relação com os padres, ele é lá de Palmital, a gente tem uma relação... O padre Aloísio, lá em Assis, que é meu xará, fundou o Vossen, Vila Operária Esporte Clube Mariano, clube lá de Assis, clube de futebol. Então, tem um carinho muito grande por essa faculdade, pelo movimento de vocês, o que vocês fazem pela comunicação. Para quem não sabe, o rádio foi inventado, né, por um querido padre, essa é a principal notícia, né? Eles tentam lá, igual o avião, eles tentam falar que foi outra pessoa, mas a gente sabe que foi o padre, não foi? Bom, enfim, queria também agradecer os alunos que estão aqui, vão aguentar. Quem participou da aula que eu vim falar uma vez aqui? 3º ano, 4º ano, cadê? Ninguém? Fugiram? Que for, pode ser. Então tá bom. Então que bom que ninguém me conhece, não vai poder inventar uma fake news aí que eu falei alguma coisa diferente. Bom, enfim, eu sou Relações Públicas, agora estou presidente do Conselho de RP, né, o conselho que representa os profissionais. Eu brinquei aqui com o meu paletó, porque daqui eu tenho que ir no evento da Mega Brasil que está acontecendo, representar vocês lá, e ter uma mesa mais tarde. Então, você sabe como é esse povo de comunicação, né? Eles adoram ficar todo engomadinho aí. Mas vamos lá. Bom, o que eu trouxe aqui para a gente falar de fake news, e o tema é muito pesado mesmo, professor Zé e o pessoal do Comprova, o pessoal do Fato ou Fake, faz um trabalho fantástico. Vocês têm uma ideia como o tema é relevante? Nos 15 minutos que eu saí de casa para estar aqui, pelo menos umas 4, além do Fato ou Fake, né, eu vim ouvindo a CBN, o WhatsApp com propaganda dizendo: você sabia que o WhatsApp tem um canal, blá, blá, blá. E outras 2 iniciativas sobre combate à desinformação, até porque
para quem ainda não percebeu, a gente já está no período de campanha eleitoral, né? Muito difícil vocês que estão nas redes não terem percebido. O meu WhatsApp foi inundado de santinhos e pedidos de voto. E a coisa vai piorar, né? Então, eu acho que eu tinha que trazer essa mensagem para você. A mensagem é muito boa, mas não muito boa, mas a gente precisa. Até porque o tema aqui é esse, letramento midiático, para promover a cultura da paz. Mas o que os professores me pediram foi justamente para mostrar essa parte prática. A oficina hoje da noite vai ser muito interessante. E que bom que o professor trouxe bastante conteúdo, também do trabalho dele, mas uma questão teórica. Eu sou um admirador do profissional de RI, para entender essa coisa macro do mundo, né? Acho que eles estão, assim como foi o começo da pandemia, que a gente estava falando ontem, em 2 meses a gente já vai mudar, em 6 meses a gente ficou 2 anos, e eu estou vendo algumas pessoas de máscara, continuem usando. Eu estou lá no Paraná, o Paraná sempre foi meio solto com a pandemia, e no transporte público a gente já tinha liberado. Chegou aqui no metrô, eu tive que dar 2 perdidos no cara do metrô, porque eu tinha esquecido a minha máscara. Vamos lá. Qual é o boato mais antigo que vocês conhecem? Porque antes de virar fake news, né, e eu acho que o professor trouxe isso, e eu vou falar um pouquinho lá na frente, quem realmente trouxe para o debate o termo fake news, né, foi o Trump. Então, vocês lembram, né, fazer a América grande de novo, e aquele cara que nos Estados Unidos, como ele disse, é um canhão de informação, você tinha Fox News, você tinha a mídia, que realmente lá nos Estados Unidos tem lado, aqui no Brasil não tem, ou melhor, diz que não tem. E aí o Trump, com aquela cara alaranjada dele, ganhou o mundo dizendo, olha, isso é fake news, isso é fake news. E aí fake news virou tudo o que era contra ele, e depois ele não ter sido reeleito provou que as pessoas estavam certas. Mas e aí, qual é o boato mais antigo que vocês conhecem? Pode falar, vamos lá, gente. Não vou falar sozinho, não. Não, mas daí... Foi o cara da Gaviões que falou, né? Eu vi, certeza. Mas eles vão ganhar porque o Abel é muito bom treinador. Tá vendo, Pedro? Mas já deu spoiler da minha palestra. Vou tirar essa parte aqui. Sério agora, vamos lá. Qual? Fala aí. Assassinato do Tancredo. Tem fake news? Ele morreu, eu vi, eu lembro. De que ele foi assassinado. É verdade. Mas esse pessoal é muito novo. 85, não é isso? Tancredo Neves morreu. Mas eu vou resgatar um pouco mais antigo, pegar na memória afetiva, professor. Quem conhece esse tiozinho aí? Quem que é? Aí, tá vendo? Só o pessoal sub-40 que falou aqui. O pessoal, as meninas lá de trás nem lembram. Galera de condomínio nem sabe o que é isso. Qual que é? Deixa eu ver se você está sabendo. Você viu minha apresentação, né? Esse aqui? Vocês conhecem esse? O pessoal lá de trás, conhece? Vocês conhecem o meme, né? Não pode escrever, gente. Eu fui escrever meme, me ferrei nas coisas. Manga com leite, morre. Você conhece alguém que já morreu? Mas você conhece alguém que já tomou manga com leite? Você tomou? Eu nunca tomei, você é maluco, que eu era morrer. Esse é bom também, professor. Vocês sabem o que é isso aí, não? Olha que delícia. Quem vai no Mac hoje? Gente, eu tô rindo, mas era para dar essa quebrada mesmo, justamente porque resgatar isso, achei muito legal. Eu conhecia por cima a história do Arthur Bernardes com o Nilo Peçanha, mas trazer para a política, a gente vai dar esse esquenta. Por favor, é uma obra de arte, tá, gente? Né? Então, por favor, os padres vão me entender. E, por favor, não procurem esse termo no Google, é um problema. Calma, gente, é uma mamadeira. Vocês conhecem o Davi de Michelangelo ou não? Viu lá na Itália o Davi, professora? Não achou? Vocês já sabem do que eu estou falando, não é? Pois é. E esse é clássico. Cadê o menino da Gaviões?
Eu trouxe o do Corinthians, viu? Porque aquele de 2000 também é golpe. É bimundial, não vem com essa, não. Mas o professor Abel Ferreira vai ganhar o título mundial, vocês vão ver. Vai ser legal pra caramba. E eu sou torcedor do Londrina, então eu não posso não estar enviesado. Mas, gente, por que eu trouxe essas coisas? Justamente para a gente quebrar esse clima. Não o clima, mas dizer que já estão aí essas informações, né? E aí eu fui procurar os conceitos, tem muitas histórias de... Só que o termo fake news, e aí no processo eleitoral, ele veio para destruir a nossa democracia. E eu acho que isso que é o mais importante aqui. E vocês que são profissionais, futuros profissionais de comunicação, têm um compromisso muito sério com isso. Esse aqui vocês conhecem? Eu achei por causa do... Eu trouxe para essa geração, viu? Porque eu aprendi a ler no gibizinho. E isso é uma fábula. Você conhece essa fábula ou não? Quem não conhece? Levanta a mão, vamos lá. Vocês não conhecem, né? Sabia que vocês não iam conhecer. Vocês conhecem? Conhecem. Não conhece? Do lobo? Ah. Bom, diz essa fábula. Vocês sabem o que é fábula? Vocês lembram disso? Que tinha um pastor de ovelhas, tal, e ele falava assim... ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Para usar a linguagem da molecada hoje, boring, né? Ah, puta, que tédio cuidar de ovelha, estou aqui e tal. E ele falou, vou dar uma sacaneada na galera. Aí ele começou a gritar, o lobo tá vindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Lá na vila dele, dos camponeses e tal. E aí os caras chegaram lá, cadê o lobo, cadê? Com arma e tal. Ele falou, não tem lobo, estava zoando vocês, pegadinha do malandro. Tá bom. Segunda vez, o lobo, os caras foram lá, pelo amor de Deus, vamos pegar o nosso rebanho, nós vai ficar sem. E, gente, é uma fábula, tá? Então tem que entender, as ovelhas e tal, né? Subsistência daquela turma. Não tinha lobo, nada. O que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu depois? Terceira vez que ele gritou o lobo? E o que aconteceu? Tinha um lobo. Você entendeu? E aí, essa historinha infantil e essa coisa bem simples que eu estou trazendo para vocês, para essa reflexão, tinha o tal do lobo. E aí ele ficou na mão e o lobo comeu as ovelhinhas. Essa é a história que aí o Maurício de Souza fez com o Chico Bento, a carinha do Chico Bento de malandro. E já era. Olha a cara do lobinho lá, comeu as ovelhas e tchau. E aí o que aconteceu no momento que as pessoas não acreditaram, e por isso que eu disse que o Comprova, quando eu vi que o Comprova estava aqui, era muito legal, a hora que o professor chegou e falou, eu sou o professor do Comprova, eu falei, tá, mas como é que você prova para mim que você é você? Né? Ele não provou ainda, tá aí enganando. Primeiro, nosso documento, Comprova, né? O nome é até legal, eu sempre gostei do nome de vocês, viu? Aliás, é muito jóia. É Comprova, né? Porque, né? E tem a prova, né? Muito legal. Credibilidade. O tal do pastorzinho perdeu a credibilidade. O que ele falou não teve mais credibilidade. E aí eu trouxe essa fábula, que é muito simples, muito legal, que justamente fala, ou melhor, eliminou aquilo que hoje é mais importante, né? Claro, o pessoal de RP, jornalismo, reputação e tal, mas a credibilidade é algo que você acredita, né? No nosso caso hoje, da nossa sociedade, que é muito digital, do vídeo, por que vocês acreditam que eu sou o presidente do conselho? Entende? Está ali, está no meu nome, semiótica, né? Está lá, está escrito, ou então eu estou aqui, né, vestido, estou com o brochinho do conselho, e se eu for um impostor? Aliás, aquele programa O Pânico tinha um impostor que era maravilhoso, o cara se passava, era maravilhoso. Para quem não assistiu o filme do Vips, que o Wagner Moura faz, que é muito legal, é inspirado num maluco lá de Maringá, o cara fingiu ser o dono da Gol. Eu acho esses golpistas, assim, porque ele trabalha, professor Fábio, com o imaginário coletivo, com o inconsciente coletivo. Percebe? Aqueles exemplos que eu trouxe. O Palmeiras, além da questão da sacanagem, mas a mamadeira, né, com um órgão genital. Espalharam isso na eleição e eu acho que era, sei lá, teve a foto, as pessoas falaram, não, mas vão distribuir isso nas escolas. O próprio atual presidente, na eleição, ou melhor, na ida dele à Globo, ele queria mostrar o kit gay. Não, tá aqui, ó, eu tenho o livro, você vai deixar eu mostrar e tal. Mas ele não mostrou, porque não existe. Né? E aí, voltando para a questão da credibilidade, e aí eu entro nesse assunto,
que é o nosso tema aqui, é um tema, como eu falei para vocês, que já trabalhei na Câmara, na Prefeitura, e já fiz campanhas eleitorais, ele é o tema principal dessa eleição. E aí eu vou colocar aqui 3 reflexões, ou melhor, 3 ideias de que o que eu acho, e à noite a gente vai falar mais disso, que são o propósito das fake news. Qual é o propósito de uma fake news? Né? Entre aspas, não que eu não acredite, mas, por exemplo, o homem do saco. Para quem não sabe, o homem do saco, se você ficasse na rua até tarde, ele passava e levava você embora. De alguma forma, né, os pais estavam dizendo, olha, não fica dando mole aí, não pega doce de estranho e tal. Ele estava pensando em proteger. Então é válido inventar uma história para proteger? A gente sabe que não é, porque o termo não existia, mas era algo como faz parte da nossa sociedade contar uma história que não é bem aquela. Então, é um pouco disso. Ou destruir uma história. Destruir. Acabar com a história. Reputação. O cara estava lá, o presidente falou, não, mas você viu o que o cara escreveu? Você viu as cartas que ele fez? Uma parte legal dessa história. Debate de 89, que nem eu tinha nascido. Mentira, eu já tinha. Mas eu lembro parte. Collor versus Lula. O Collor chegou, e eu até tentei fazer isso, mas eu não arrumei tanta pasta assim, professor, com um calhamaço de pastas, 5 vezes isso aqui, embaixo do braço, foi lá para o debate. Num púlpito desse, pôs assim. E ele falava, eu tenho aqui documentos sobre a vida do Lula, e eu vou mostrar a qualquer momento. As pessoas falavam, nossa, o cara tem ali. E era desse tamanho o negócio. Não tinha nada. Depois o Boni, que fala que foi editado aquele debate e tal, diz, nós sugerimos a ele. Ele chegou e ele era o candidato da Globo, da mídia, sei lá, de todo mundo. E ele falou, não tinha nada naquele documento, era um monte de papel. Né? Mas as pessoas acreditaram naquilo ou reformar uma história. E reformar também está entre aspas, porque é isso. Olha, é quase isso. Né? É quase. Né? A gente... É mais ou menos isso. E o mais ou menos isso, que, por um lado, a questão do propósito que eu disse, que o professor trouxe algo histórico aqui, eu também não podia ficar para trás. Quem conhece essa imagem aqui? Conhece, né, lá? Como chama essa imagem? Como chama, não? Qual que foi esse evento aí? Operação Guarda-Costas. Guarda-Costas? Boa. Quem mais aqui? Ó? Você levantou a mão. Falso para enganar a questão dos nazistas com relação ao dia a dia. Muito bom. Ali estão 4 homens levantando um tanque de guerra. E nenhum deles fazia crossfit. Isso é o chamado também exército fantasma e tal. Né? E depois que ganha, igual ganha a eleição, quando ganha a guerra, tudo fica muito mais bonito. Que bom que eles ganharam, né, obviamente, contra os nazistas. E atribuem ao Churchill e à turma dos Estados Unidos, eles estavam começando, né? Começando não tinha a questão de comunicação rápida que a gente tem hoje, mas já tinha os caras voando lá. Os exércitos, para se mover, levavam um tempo. Eles criaram infláveis, que os caras falavam, esses caras estão se movendo muito rápido, como é que esses caras estão, né? Tanto de avião quanto de cima, eles olhavam e falavam, meu Deus do céu, os caras dobraram a infantaria deles, a artilharia, e de um dia para o outro, de onde surgiu isso? E eles ficavam, quando eles passavam na cidade, eles chegavam lá a fazer um acampamento, eles não podiam deixar a turma chegar muito perto, entendeu? E aí essa é uma das poucos registros que tem, porque... E olha só, você imagina. E trazendo para a realidade de hoje, fake. Mas ganhou a guerra. E, falando em fake, e aí a gente começa a falar da destruição, e a gente estava conversando antes, né, de quando que surgiu, 2013, 2014. Isso aqui aconteceu no Guarujá. Espancaram uma mulher, porque puseram uma foto de uma pessoa parecida, dizendo que fazia magia negra, bruxaria, e ela foi espancada. Só que ela não foi só espancada, a mulher morreu.
né? E é triste, ela morreu em 2014, olha lá, 3 dias depois da informação, 1 dia, sei lá, por causa de um linchamento de uma favela, né? E para quem ouviu o podcast do caso Evandro, e é lá do Paraná, de Guaratuba, as bruxas de Guaratuba, Guaratuba ficou famoso no Brasil com essa coisa da magia negra, e aí envolvia a política local, o prefeito, a mulher do prefeito, um rolo danado. E eu sou do interior de São Paulo, e algumas pessoas iam para Guaratuba, e aí eu estou falando como político de cidade, Guaratuba até hoje, Guaratuba, para quem é mais velho, ixi, eu não vou para Guaratuba não, tem, os caras sequestram a criança, faz magia negra, morre e tal. Imagina isso por a cidade, e aí falando de economia, turismo e tal, Guaratuba tem essa fama até hoje. E o caso Evandro retrouxe isso, para quem ouviu no Globoplay, para quem não ouviu, o Projeto Humanos, ele conta, e aí eu só estou falando disso porque também aqui foi negócio de magia negra, né? E aqui a gente entra na nossa seara. Toda empresa quer ter uma boa história, algumas são mentira. Essa matéria saiu na Exame para falar. Para conquistar clientes exigentes, as empresas contam histórias cada vez mais rebuscadas sobre a origem e a fabricação dos produtos. O problema é que nelas nem sempre são verdadeiras. O caso da Dileto, que é aquele sorvete bem bonitinho e caro para caramba, surgiu também em 2014, né? Nessa época. E aí, em 2016, Dileto apaga a história fictícia sobre a fundação. Após polêmica, a marca decidiu retirar do seu site seus produtos a narrativa sobre Vitório Scabin, o avô, entre aspas, de um dos sócios. Por que eu deixei aquela, né, que eu falei que tal, não é bem assim? Vocês conhecem esse caso da Dileto, não? Dileto é essa marca daquele ursinho bonitinho e tal, né? Inclusive, isso envolve um dos publicitários mais conhecidos do país, que é o Washington Oliveto, ele ajudou, de alguma forma, a criar. O cara realmente tinha um vô italiano, ele é italiano. O vô dele, mas a história toda é que o vô dele, o Vitório, ele inventou um nome mais bonito, que eu não lembro qual é, mas tem essas matérias, que ele fugiu da guerra na Itália e veio, e aí o Dileto traz o sabor da infância, quando o meu avô, fugido da guerra, fazia o sorvete, para, naqueles determinados momentos que o mundo sofria, a gente ter um pouquinho de alegria. Olha que lindo comprar, por isso que você paga, sei lá, R$14 nesse troço. Mas é mentira. E aí, foram no CONAR, que é o órgão que regulamenta isso, e eles apagaram. Então, assim, um problema seríssimo de reputação. Detalhe, um dos sócios da Dileto é o João Paulo Leman, né, do fundo de investimento e tal, teve mó BO. E aí eu vou encaminhar para o nosso final, que até onde pode ir o storytelling, né? Até onde pode ir, e eu não estou relativizando, tá, professor, de que, não é fake news, é storytelling. Não, algumas coisas vocês viram, 100% fake news, inventaram, mentira. Mas esse nome bonitinho que, isso é um storytelling, né? Não é bem assim, mas vamos dar uma, sabe? Que você, quando você compra um chocolate, ou você fala, não, isso aqui, ou quando você pensa, né, ou vai escrever, e por isso que eu digo que são vocês que vão construir essas histórias e narrativas daqui uns dias no mercado, de se a gente falasse que essa gravata aqui, que eu não estou usando, mas eu quase usei, foi feita com fio das cabras do Alto Piemonte, da lã, e tecida num tear pelas senhoras cegas, sei lá da onde, e vai inventando, e vai ficando lindo. Aí o cara fala, caramba, então não é só uma gravata, Aí você vira, está escrito Made in China. Pois é. Então o que vai nos balizar? Né? A ética, a verdade, que a gente já falou aqui. E por último, qual é a solução? Além de você ir lá no Comprova, qual é a solução? Eu acho que é a sociedade se posicionar. E não só eu acho, mas que é o que a gente tem visto. A sociedade se posicionar contra as fake news e não só a sociedade, e todos nós fazemos parte, né, mas é muito a sociedade e tal, mas as empresas, né, que compõem esse sistema, e eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, o Edelman. Você me ajuda aqui? Porque ele está num PDF aqui separado. Como que está? Está aberto? Que é o Edelman Trust Barometer, que é um nome bem bonito para
barômetro, índice de confiança das empresas, da sociedade. Deixa eu ver aqui. E aqui é um resumo, né? Tem 80 e poucas páginas. E aqui é um resumo dele, e eu vou ler para vocês, não dá para ler, mas depois eu disponibilizo, que é dos top 10. E o que é impressionante, que dos top 10, 4 falam sobre fake news e combate e desinformação. Que é, o primeiro dado é aquele, as empresas são as mais confiáveis. Então, essa aqui, quando você vê aquelas matérias, os fulano é mais confiável, órgãos de governo, empresas. E não é porque, é capitalismo, não. As empresas, por quê? Porque quem compõe as empresas são pessoas como vocês que estão criando isso. E não aquelas empresas, por mais que sejam elas, isso que a gente falou, um adileto da vida que a reputação dela fica. Então, quando essas empresas atuam de forma transparente, com ética, com verdade, elas são mais confiáveis. Éticas e competentes, e aí fala sobre a queda no governo e na mídia. Então, o governo, graças a tudo isso que a gente está vivendo, mais uma vez, diminui a sua confiabilidade, vamos dizer assim, a credibilidade. Nós temos lá no Planalto hoje um pastorzinho de ovelhas. Bom, ele acha que é um pastor de ovelhas daquele jeito. Forças que desagregam, que é justamente essas acham que o governo mais desagrega do que agrega. Haja vista isso que o professor disse, vocês sabem, não foi uma gripezinha, pessoas morreram, 600 e poucas mil pessoas, quase 700, uma cidade quase o dobro de Londrina. A gente perdeu pessoas próximas, eu perdi. Fake news usada como arma, então a sociedade está com medo de que as fake news sejam usadas como arma, seja para ganhar uma eleição, seja para destruir o inimigo, seja para inventar uma outra história. Polarização e desinformação, né? Como vocês mencionaram, o Sakamoto, o Leonardo, falou muito sobre essa questão da polarização, de como a gente fica perdido nesse meio do caminho. Em quem eu vou acreditar se cada um fala uma história e tal? E aí você tem essas agências de secagem. E aí fala de outras coisas, e por último o nono ali, o papel social das empresas, essa palavrinha que não dá, essa sigla que não dá para deixar de fora hoje, que é o tal do ESG, desse compromisso, mais do que para colocar no relatório de sustentabilidade, ou para dizer que faz algo diferente, algo que está na moda, que é o papel, e ali que o meu empregador, nesse caso, está dizendo que 79, se eu não me engano, continua acreditando que a empresa que ele trabalha fala a verdade para ele. Olha o índice de confiança que as empresas têm. E por que eu trouxe esse para fechar aqui e a gente partir para uma discussão? Essa questão. Porque somos nós que construímos a empresa. Quando a Fapcom tem uma comunicação, a cultura organizacional dela, segundo o Trust Barometer, 80% das pessoas falam, não, esses caras estão falando a verdade para mim. Eu acredito nesse cara. E não é porque... Desculpa, gente. Não é porque meu empregador no sentido de, eu confio 100%, porque os caras, eu preciso confiar. Não, porque você tem uma relação. E vocês, que são de uma geração, ou duas depois da minha, a escolha, e eu já tenho lido relatórios a respeito disso, de RH e tal, você vai trabalhar numa empresa porque você, mais do que confiar nela, você acredita nos mesmos princípios, valores, na missão, e você vai ser parte da empresa para ajudar a cumprir aquela missão de que ela se propõe. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu anotei mais algumas coisas, agora nós vamos para a parte boa de política. Aqui, cadê? Minhas anotações. Lembrei. Bom, enfim, o que eu queria trazer de alguns exemplos, né, além desses, sobre as fake news, ou melhor, sobre esse caso que eu trouxe. Esse caso não, mas essa história toda de fábulas e de como é o nosso papel, como será o nosso papel enquanto profissionais no futuro. Foi? Mais especificamente das fake news, e que a gente vai debater agora, quem lembra, como eu falei do Collor e tal, se alguém dissesse, professores, que mas o Collor eleito, ele vai confiscar a poupança, quem que ia acreditar?
O cara confiscou a poupança. Vocês não lembram o que era isso? Eu também não. Mas quebrou uma geração de gente, de pais, de avós, eu não sei de você. Os caras congelaram, né? Antes do Plano Real, vocês já nasceram depois de 94. Você tinha inflação, tal, quer dizer, você tinha, não voltou agora um pouco, mas é meio isso que vocês sentem. Absurdo o preço das coisas, está tudo caro. Mas se alguém falasse, se o Lula principalmente, né? E aí volta para a questão da semiótica, com aquela barba, com aquela cara de metalúrgico, ou melhor, com aquela, né? Que é o que era o julgamento dele na época, que mostra como a gente era preconceituoso, ou melhor, ainda é em alguns aspectos. Falasse, não, mas o Collor vai congelar a poupança. Fake news. Na época, teria chamado-se de fake news. Quem mais? Bom, outra coisa. Com certeza vocês lembram dessa. Eu até coloquei aqui entre um período... E eu já estou terminando, professor, para a gente chegar no debate. Dilma. Quem viu a foto da Dilma, guerrilheira? Né? Claro, ela lutou contra a ditadura, mas tem foto dela com arma tal, e não tinha. Usaram até isso na campanha, ela, Coração Valente. Mas quem viu aquela foto da Dilma criança com Hitler? Vocês já viram, não? Aí os caras na idade, ela nem tinha idade. Primeiro que ela nem, né? Porque, mas ela é polonesa. Percebe a meia-verdade? Pô, ela é polonesa. A Polônia, a pessoa não entende nada de geografia, né? Chegou no... A Polônia é por ali. Rousseff, ó. Certeza. Que mais? Essa é boa. Copa de 98, você sabe o que aconteceu ou não? É muito novo essa molecada. O Ronaldinho entregou a Copa para a Nike? Isso foi pergunta de uma CPI, gente. O negócio é sério. Quer dizer, Brasília em partes, mas o cara estava lá na CPI da Nike, ou da Nike, como diz o Aldo Rebelo, pela questão ortográfica. Ele falou assim, então, mas o que aconteceu lá naquele jogo que o Brasil perdeu de 3-0? Quem era o responsável por marcar o Henry? Tá nos documentos da Câmara. Fake news. E que hoje tem muito também nos grupos de WhatsApp, né? Desses assuntos, assim. E que se o Palmeiras ganhar o Mundial, vão falar, a tia Leila que comprou. E por último, né? E aí a gente realmente vai para nosso assunto aqui, para voltar a falar mais sério. A invasão do Iraque, e aí eu passo para o professor para a gente discutir isso, que quando os Estados Unidos, George W. Bush, invadiu o Iraque, era porque o Iraque tinha armas de destruição de massa. E até hoje a gente está procurando essas armas, e tudo que passou o Iraque, e depois o Afeganistão, com a questão, né, essa saída do jeito que foi agora, mas a invasão do Iraque foi por armas de destruição em massa, que eu nem lembro o nome como eles falavam, mas era os responsáveis lá para ir lá visitar da ONU. Não, eles estão cheios de armas de destruição em massa. E não acharam nada. Bom, acho que é um pouco disso, acho que a gente pode ficar no debate. E eu tenho algumas fake news para vocês aí. Aliás, espero que elas não voltem esse ano, porque elas já foram usadas em 2018, né, professor Fábio? Gás a R$35. Quanto você comprou o gás a R$35? Eu recebi no WhatsApp, que o gás ia ser R$35. Gasolina, R$2,50. Bom, eu não tenho carro, eu não estou nem aí. Brincadeira. Mas essa é a última, eu juro. Quem foi para a Disney nesse período aí do Bolsonaro? Você foi? Sei lá, hein? Fake news, hein? Diz que todo mundo ia voltar para a Disney. Vocês lembram da campanha? E eu não estou pedindo voto para ninguém, não estou nem fazendo campanha. Só estou dizendo que na rua todo mundo estava dizendo assim, eu quero ir para a Disney, eu vou para a Disney. Eu sou louco para conhecer a Disney. Não fui agora e não sei quando eu vou. Obrigado, gente. Obrigado, Aloísio. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas da plateia, enquanto o pessoal vai se posicionando aí. Eu acho que tem um ponto que surge aqui na fala do Aloísio, que eu acho que é relevante, né, um ponto de fundo aí, que é o fato de que existe um verdadeiro mercado, né, de informações falsas, não é de hoje, né, é o mercado profissional, não é?
os tais dos spin doctors, não é isso? Mais recentemente, a gente teve o caso do iFood, né? A crise da gestão de crise do iFood, não é? E muitas dessas práticas, né, do universo corporativo são incorporadas, né, também pelo universo político, né? E aí, como o professor José Antônio também colocou na fala dele, né, tem o fator aí, né, aquilo que, de repente, muda o patamar dessa discussão nos últimos anos é justamente a emergência das mídias sociais, a popularização dessas mídias sociais. E aí eu acho que surge uma questão, né, que permeia esse debate também, que se refere a como que a gente pode lidar, não é, com o poder dessas plataformas e com a lógica de funcionamento dos seus algoritmos, não é? Isso vale tanto para o caso do iFood, isso vale tanto para as campanhas eleitorais. A gente tem uma PL aí, né, no Congresso, a 2630, que busca tipificar, não é, o crime de fake news, que aparece aí também, não é, ao lado de todo esse debate sobre a regulamentação da mídia, não é? E aí, enfim, isso traz, né, levanta uma série de questões, aí, uma série de debates, quem se coloca a favor, quem se coloca contra, a tal da liberdade de expressão, né, a narrativa da liberdade de expressão, que, obviamente, é importante, sempre surge, né, nessas ocasiões. Meta e Google, né, se posicionam contra a PL, enfim, né, tem um debate bom colocado aí, né, mas eu acho que isso, de alguma forma, permeia, né, as falas dos professores aqui, né. Vamos abrir, então, para as questões? Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa. Meu nome é Silene Victor, sou professora de jornalismo. Eu queria fazer duas perguntas. Assim. A primeira, a Unesco publicou um guia, um manual para educadores, professores de jornalismo, em 2018, no qual ela sugere a retirada do termo fake news, né, partindo, claro, do pressuposto que se é fake, não é news, né, se é fake, não é notícia. E a gente percebe a confusão que existe entre informação e informação jornalística. No entanto, se no Brasil nós usarmos somente o termo desinformação, vamos deixar passar a questão de fake news. Então, eu gostaria de perguntar para vocês como lidar, né, como fazer esse desmame, né, esse distanciamento, porque fake news vai exatamente ao contrário, na contramão do que nós estamos discutindo aqui, que é a valorização do jornalismo. E nós começamos a adjetivar jornalismo de qualidade, jornalismo sério. Não existe isso. Jornalismo é jornalismo. Mas, quando nós o associamos a fake news e começamos e continuamos usando o termo fake news, a gente não consegue fazer esse desmame. Eu gostaria de perguntar isso para vocês, como fazer, né, esse distanciamento, conseguir esse distanciamento. A segunda pergunta é como esse diálogo se dá nas comunidades, e eu falo especialmente dos territórios de grande vulnerabilidade social, como as favelas. Gostaria de citar o exemplo da favela do Heliópolis, a maior favela de São Paulo, 220 mil habitantes, e eles criaram um observatório chamado De Olho na Quebrada, e que pautou, né, um pequeno laboratório dentro da favela que andou pautando a grande imprensa. Das pesquisas que eles fizeram foi um chamado Cria que é Cria se vacina. E o que eles identificaram? Que, embora os jovens da Heliópolis tivessem recebido uma série de fake news dizendo, olha, se você se vacinar, vai acontecer isso, eles se vacinaram. Então, eu gostaria de saber como é que está o diálogo do outro lado do balcão com aqueles que recebem fake news e o quanto nós podemos aprender com esses territórios de vulnerabilidade social. Obrigada. Professora, suas perguntas são altamente complexas e altamente pertinentes. Com relação ao termo fake news, eu comentei no início, né, que do First Draft, a Claire Wardle, acho que ela também foi uma das fontes do relatório da Unesco, inclusive. A ideia é justamente essa, como você mesma falou. O termo fake news ele é problemático porque ele conecta duas coisas que não deveriam ser conectadas, que é a imprensa e a falsidade,
né? No caso do Comprova, a gente não verifica notícias ou conteúdos publicados pela imprensa, né? Muitas vezes os leitores... Bom, aí tem um problema da questão da educação midiática, né? O leitor não consegue diferenciar a imprensa profissional de um site qualquer. Então, se a gente pegar, por exemplo, aquele Jornal da Cidade Online, alguém lê o Jornal da Cidade Online aqui? Não? Pois é, o Jornal da Cidade Online não dá nem para chamar de veículo, mas é um site do que a academia, né, chamaria de hiperpartidário. É um site que começou muito precário em 2018 e que depois de 2018, curiosamente, né, com a chegada de várias, enfim, graças à verba de gabinete, vamos dizer assim, de vários parlamentares diferentes, conseguiu criar um veículo até grande, assim, ter uma audiência grande. Mas é um conteúdo altamente enviesado, você não sabe onde é a redação, quem é o diretor de redação, né, qual o endereço. Então, mandam para a gente, às vezes, o Jornal da Cidade Online, este é verificado, porque também há uma dificuldade aqui grande de dizer o que é imprensa profissional e o que não é. Esse é um assunto extremamente delicado. Mas mandam também do G1, né? O G1 que é o maior portal do Brasil, acho, né? da Globo. Então é isso, a pessoa não sabe onde ela está na internet. Essa é a falta de educação midiática. Eu não sei aonde eu estou. E aí a gente não estou falando aqui de pessoas sem formação. Falando de pessoas com formação, com graduação, às vezes com pós-graduação, não sabe aonde ela está, o que é cada veículo. Para nós que estamos no meio, é muito claro o que é o quê. Né? Mas a sociedade como um todo, ela tem dificuldade de saber aonde ela está. Né? Então tem essa... Mas por quê? A gente parte do pressuposto de que um veículo profissional ele pode errar, e errar faz parte do jornalismo. Né? Claro que há o viés, como a gente estava comentando, né? Estava falando com o padre Erivaldo sobre isso também antes de começar o evento, e esse é um problema grave, mas a gente parte do pressuposto de que a imprensa profissional ela tem os seus próprios mecanismos de autocorreção, ainda que às vezes sejam precários, às vezes não entrem em funcionamento, mas ela tem. Né? Enquanto que esse conteúdo, que a gente chama de conteúdo gerado por usuário, ele está aí solto no mundo. É por isso que precisa das agências de verificação. Né? Então, é justamente aí que está esse problema da fake news. Né? Se a sociedade como um todo não conhece o jornalismo, não sabe como o jornalismo é feito, e muito menos que o jornalismo tem mecanismos de autocorreção, é muito fácil atrelar a falsidade ao jornalismo. O que é erro certamente é viés, certamente é manipulado, é porque foi comprado por um determinado político. Pode acontecer isso. Falei aqui de cenários em algumas regiões do Brasil onde isso é muito claro. Né? Mas a ideia é que o jornalismo profissional tem mecanismos de autocorreção e, portanto, não cabe atrelar o termo fake ou adjetivo fake às notícias. A notícia pode estar errada. Mas, ao mesmo tempo, é isso, já virou, faz parte do glossário. Aqui não tem mais o que fazer. Né? É difícil agora tirar. O próprio o nome da iniciativa da Globo é Fato ou Fake. Já está lá o fake embutido. Então, é muito difícil fazer essa diferenciação. Com relação às comunidades onde há uma maior dificuldade, né, de acesso à informação, eu mencionei, o Comprova teve um projeto conectado com algumas dessas comunidades, que já tinham uma mínima estrutura que fosse capaz de absorver, né, o que o Comprova oferece. E o que a gente vê é um fenômeno que eu acho que é extremamente significativo, que é, primeiro, a necessidade do jornalismo local, né? Conhecer a comunidade. Né? O veículo cada vez mais local, ele tem uma capacidade de penetração maior, até por conta da questão da confiabilidade. Né? Quem faz lá o Voz das Comunidades no Rio de Janeiro? A pessoa sabe quem é, sabe onde é a redação, pode cobrar a pessoa, pode escrever um e-mail, mandar mensagem de WhatsApp. Então, essas iniciativas locais são extremamente significativas e elas deveriam ser muito mais fomentadas. Né? E aqui a gente acha que tem um outro problema, que eu também estava comentando com o padre Erivaldo, como o jornalismo no Brasil é uma atividade de elite. Né?
feita pela elite para a elite. Esse também foi um dos problemas com os quais nos deparamos ao chegar a essa situação de desinformação. Por quê? Primeiro, a grande imprensa não dialoga com as comunidades, né? Você entra numa redação, é muito difícil achar uma pessoa negra numa das grandes redações do Brasil. É difícil encontrar pessoas da comunidade LGBT. Indígenas, então, nem se fala, certo? Ou seja, a gente tem uma dificuldade de representatividade. Outra, se a gente tirar da questão identitária, levar para a questão socioeconômica, você dificilmente vai encontrar alguém que veio de um perfil socioeconômico mais baixo dentro de uma redação. Tá? Então, essa é uma dificuldade grande justamente da imprensa se relacionar com esses setores. Mas há soluções, justamente porque eu falei aqui tanto de jornalismo colaborativo. Por que a Folha de São Paulo não financia uma entidade jornalística na favela de Heliópolis? Certo? Por que o Estadão não faz o mesmo com uma outra comunidade? Certo? Isso, acredito eu, que deveria ser parte da atividade jornalística, não apenas educar as pessoas para entender o que é a mídia, mas participar ativamente de iniciativas que tenham como intuito fomentar o jornalismo local, né? Não encarar uma iniciativa dessa como concorrente, mas sim como parceira, né? E poder capacitar essas pessoas. Mas também temos aí um outro cenário, em especial quando a gente fala da imprensa escrita, né, de redações completamente depauperadas. É disso que a gente está falando. Salários baixos, né? Uma dificuldade de financiamento, né? Jornalismo é caro, jornalismo bom é caro pra caramba, né? Imagina mandar alguém para a Amazônia fazer uma reportagem, é muito caro, né? Então, temos aí uma série de problemas. Não sei se eu consegui, professora, dialogar com as suas perguntas, acho que é mais um diálogo do que uma resposta, né? Porque é um pouco difícil ter diagnósticos muito firmes para isso. Eu só queria falar sobre a questão da comunidade, que eu acho que mostra, e aí não dá para não falar para os alunos, o tanto de oportunidade que tem na questão de comunicação, né? A gente sabe a pluralidade que a gente está vendo aqui, que acho que missão também aqui da questão da FAPCOM, e acho que, na verdade, eu já vi alguns projetos desse, professora, que não necessariamente ganha essa escala, né, de realmente... A Folha até financiava o projeto Mural, se eu não me engano, ou algumas outras coisas, mas falta muito mesmo. E aí a gente vai para uma discussão de financiamento do jornalismo e da comunicação, que eu acho que é maior. Mas aí eu resgato a questão das empresas com desenvolvimento comunitário, que essa é um tema. Então, acho que é uma oportunidade aí também para os profissionais que estão nas empresas, que estão nessas comunidades, dizer, olha, as pessoas consomem esse tipo de informação. Essa de Heliópolis é muito legal. A gente tem alguns amigos também em Paraisópolis, Jardim Colombo, que faz um trabalho fantástico com arquitetura. A Esther Carra é uma querida que faz um trabalho que aí sim também ela levou dinheiro daquela escola Avenues, que financiou muitos projetos lá. Então, eu acho que esse diálogo próximo mostra a potencialidade. A secretária de Cultura de São Paulo é a Aline Torres, ela é Relações Públicas, e é um termo que tem sido usado muito forte agora. Favela é potência. Então, eu acho que... E não brigar assim, não pode falar favela, tem que falar comunidade. Não, é favela, ele é potência, né? E São Paulo tem isso. Eu acho que a gente precisa mesmo entender, e aí se trabalhar com a verdade, com a realidade, é o que a gente sabe. E aí, conceituando isso, as redes informais de comunicação, né? E trazendo para a política, eu tenho um livro muito legal que chama Microtendências. Lá de trás desse livro, o pessoal que fez a campanha do Clinton, e isso é muito legal, né? Eles descobriram que as influenciadoras naquela época eram as mães do futebol. Nos Estados Unidos chama de soccer moms, que é as mulheres que tinham uma minivan que levavam os filhos para o futebol. Por quê? Porque a mulher, nos Estados Unidos, né, a molecada joga muita bola criança, e depois eles não jogam, mas essa mãe levava a criançada lá, menino, menina, que jogam futebol, e ficava ali esperando ele sair do coisa. E essas mães conversavam. Então, a hora que eles falam, é essas mulheres que decidem a eleição.
E trazer hoje para a realidade da eleição, sem falar de fake news, as mulheres que estão aqui, que mandam no negócio, olha só o potencial que tem de transformação daquele grupo específico detectado para dizer, olha, a gente precisa causar essa transformação. As mães da favela são um outro exemplo nesse sentido, que elas que provocaram também esse debate da questão da vacinação e etc. E todos os outros temas relacionados à questão da mulher. Bom dia, minha pergunta vai para o Zé também. Meu nome é Larissa, estou no último semestre de jornalismo aqui na Fapcom e conheço o Comprova porque eu fiz o curso de monitoramento ano passado com a Abrage, então é uma honra poder discutir hoje, Zé, é muito importante para a gente. E a minha pergunta, na verdade, é uma discussão que eu queria que você comentasse também. Fora da bolha dos jornalistas, a gente vê que as pessoas estão muito descrentes da mídia, do jornalismo, né? Tem saído muitas pesquisas sobre isso, que as pessoas não leem mais notícia, né? E nem precisa ir muito longe, né? Eu já escutei conversa no metrô, no transporte público, de pessoas que não assistem mais, que xingam, que atacam mesmo, que não acreditam. E aí a gente sabe que a mentira circula muito mais rápido, que ela é mais sedutora. E aí como competir com a mentira? Como fazer essa checagem tão importante que vocês fazem, chegar a essas pessoas, né? Como destruir esse ranço, derreter esse ranço que as pessoas têm? Porque é o que a gente sente, é real. Fora da nossa bolha, a gente, sim, a gente consome informação, checagem todo dia. Mas e as pessoas? E a moça ali da esquina, o comerciante que está descrente? Como fazer essa checagem chegar até eles? Que discussão que eu queria que você comentasse. Obrigado, Larissa. A honra é minha de estar aqui com vocês nesse debate. Pois é, essa é o grande ponto, eu acho, de interrogação que existe na nossa atividade. De novo, remetendo essa conversa rápida, mas intensa, né, Padre Erivaldo, que a gente teve ali no início. O padre mencionou que o Comprove, essas iniciativas, eu concordo plenamente, tem um caráter paliativo, né? E de fato, é isso, né? Porque sair da bolha é difícil, né? Como eu mencionei no momento que eu falei das várias críticas que eu tenho ao jornalismo, é isso, o caráter elitista, né? Essa ideia de que aquele castelo de cristal, né, que o jornalismo sempre esteve, de guiar o debate. O debate público sempre foi guiado assim. Por quem? Pelos jornalistas e pelos acadêmicos, né? E com as redes sociais, a gente viu não apenas aí eu estou falando, não é uma reforma desse sistema, é o contraponto a esse sistema, porque aí cada pessoa se torna o seu próprio veículo de comunicação. E aí o Aloysio pode falar muito melhor sobre isso, né? Então, e aí, de novo, o ponto de interrogação que você me traz é o mesmo que o padre Erivaldo trouxe, que eu não tenho essa resposta, né? Por quê? De fato, é difícil furar essa bolha. E, de novo, talvez passe pelo comentário na pergunta anterior, que a gente precise continuar fomentando, de novo, o tema aqui do evento, né? A educação midiática. As pessoas precisam entender como a imprensa é feita, o que é a imprensa, quem faz a imprensa, como as coisas são feitas, né? E isso eu acho que tem uma relação, justamente... ali a linha fina do negócio ficou perfeito, né? O letramento político e midiático, porque as coisas estão totalmente conectadas. E eu acho que a gente precisa fazer essa discussão, e aí não é no âmbito universitário, mas é na escola. É muito antes de chegar à universidade, muito antes. As pessoas precisam entender como as decisões são tomadas por quem tem poder e que impactam a vida delas, né? E isso desde sempre. É muito mais... Por exemplo, quando o Dória virou prefeito de São Paulo, teve um negócio que... Eu moro aqui perto, né, no bairro do Paraíso, e tinha aqueles grafites, perto, num dos cruzamentos da 23 de maio, que foram apagados pelo Dória. E a minha filha ficou indignada com aquilo, porque ela adorava os grafites, né? E aí,
eu era um pouco receoso de falar, ela está com 8 anos agora, mas eu ficava um pouco receoso de falar com ela sobre política, né? Mas aí a gente começou, eu e minha mulher, a falar sobre... Não, porque a cidade tem um prefeito, filho. E o prefeito, ele é eleito pelas pessoas, a maioria elegeu, o nome dele é João Dória, não sei o quê. Então, a gente foi tentando explicar para ela as coisas, né? Então, assim, me parece que é uma questão... A gente precisa, primeiro, fugir não, mas banir a ideia de que política não se discute, né? Uma herança tétrica, eu acho, da ditadura, né? Isso precisa ser banido de todas as formas. E essa discussão política, e aí eu acho que o jornalismo e a comunicação entra como forma subsidiária, precisa ser feita no que é a raiz da nossa sociedade, a família e a escola. Essa discussão precisa... Mas aí a gente tem mas várias outras questões a respeito do tempo que os pais têm com os filhos, né? Do tempo que os pais gastam para se informar, né? Da formação dos pais, a formação de quem forma as outras pessoas, formação de professores, né? Então, assim, a gente... Discutir isso aqui é discutir o Brasil, é discutir a nossa sociedade, porque o Brasil é assim, né? Então, me parece que... E aí é um pouco frustrante isso, porque o que o Comprova pode fazer a respeito disso? Muito pouco, né? É um trabalho paliativo. O que a gente precisa, de fato, é repensar as raízes da nossa sociedade e as discussões que se tem, de novo, na escola, no seio familiar. E a universidade, ela precisa ser um espaço de aprofundamento disso, e não a primeira discussão, né? E esse talvez esse seja o lado positivo dessa crise que a gente está falando, a crise da democracia, a crise da desinformação, que isso sirva, vem tentando ver de forma otimista, como um alerta para que a política e a comunicação sejam cada vez mais discutidas nesses ambientes mais básicos, né, da nossa sociedade. Não sei se isso, de novo, responde, Larissa, o que você perguntou, mas, como eu falei para a professora, é mais um diálogo do que uma resposta que eu posso trazer aqui. Bom dia, gente. Meu nome é Monique. Para quem não me conhece, eu sou ex-aluna da Fapcom, né? Eu não gosto de falar em microfone, tá? Então, desculpa se às vezes falhar aqui. Mas eu sou formada em 2018, então essa mesa aí hoje para mim foi maravilhosa, né? E aí hoje de manhã eu já cheguei atrasada e falei, ai meu Deus, cheguei atrasada, mas super valeu a pena, porque estão 2 colegas de profissão, né? Então um RP e agora estou fazendo jornalismo. Então um RP é um jornalista e um dos melhores professores da faculdade. Então para mim hoje foi o ápice, né? Eu acho que a gente está com pouco tempo, então eu vou tentar ser um pouco rápida nas minhas colocações, até porque algumas dúvidas que eu tinha anotado acabaram já sendo ditas, né? A minha primeira colocação é para o José, né? Que é em relação a essa questão da dinâmica, né? Eu queria saber se o Compara ele tem algum aplicativo, além do site, né, em planos, em projetos, porque eu acho que o aplicativo ele iria facilitar muito, né? Eu, por exemplo, às vezes estou no celular e não consigo abrir um site, e eu acho que isso seria uma forma, até mesmo para os jovens de hoje em dia, acessar. Falo isso porque meu namorado ele é TI, então eu estou bem inserida nesse universo, e a gente sabe que facilita muito, então, se não é um projeto, né, eu dou como sugestão. E queria colocar aqui também, como sugestão para o projeto, que eu achei maravilhoso, a questão de levar realmente para as escolas, por exemplo, né? Você acabou de colocar na sua fala aí que isso é importante, é algo que eu iria falar. Eu tive um contato maior com a política agora na faculdade, né? Então, assim, meus pais não me falaram sobre política, na escola eu não tive isso sobre política. E, assim, hoje eu tenho 25, mas me sinto velha do lado dessa galera de 2000. Mas, assim, para vocês que estão começando agora, estudem, né? E, assim, não querendo fazer campanha, mas falando um pouco, de livros e não armas, né? É importante estudar, porque o governo quer a gente burro. E eu posso falar isso com propriedade, porque, só contextualizando um pouco, eu trabalhei numa grande empresa financeira, trabalhei no Santander.
E isso, para mim, é um orgulho, porque eu sou mulher e sou negra. E como, né, o José colocou aí, é difícil encontrar e ouvir isso lá. Né? Desculpa me emocionar, é que foi um processo ainda difícil, eu saí tem pouco tempo de lá, e ainda é algo que eu estou trabalhando em mim, né? Porque é um cenário muito difícil. Quando eu entrei lá, foi muito feliz para mim, eu estava na faculdade já, foi em 2017, fiquei 5 anos e meio, e para os meus pais foi, assim, uma honra, né? Imagina, eu, filha única, negra, uma das primeiras formadas da família, está num banco. Só que, trabalhando lá, e o que muitas pessoas acham é que é um mar de rosas, e não é isso. Né? É o que é pintado pela mídia e pelo governo. Né? E eu que estive lá, que passei na pele, ainda passo algumas coisas em relação ao que eu vivi lá, não é tudo isso. Né? Mas sou grata por ter estado lá, tive muitos aprendizados, e se eu me tornei o que eu sou hoje é devido ao banco, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Eu não via negros em altos cargos lá dentro, a gente não vê isso, não existe, sabe? Tipo, uma pessoa negra lá, que eu me recorde, era um coordenador que era negro e era um homem. Então, assim, me perguntam hoje, você voltaria para banco? Hoje eu falo que não, mas às vezes dá vontade de voltar para poder mostrar para as pessoas como eu, mulheres negras, que é possível. Então, assim, hoje eu estou aqui fazendo minha segunda faculdade, né? Como eu vou pagar? Não sei. Mas eu estou aqui e estou fazendo também uma pós-graduação no Mackenzie. Então, assim, é algo que é de muita conquista para mim, e eu quero que sirva de exemplo para vocês que estão começando agora, sabe? A faculdade, a Fapcom, ela foi uma base muito boa para mim, não é à toa que eu voltei, porque ela me trouxe uma bagagem muito boa, né? Os padres, os professores são excelentes. Eu poderia fazer em qualquer outra faculdade, gente. Eu poderia ir para uma Belas Artes, poderia ir para uma SPM, que tem... Desculpa, padre, o termo, mas tem nome, e você sabe disso, né? Lá fora, quando eu ia fazer estágio, eu chegava lá na faculdade, só tinha o pessoal do Mackenzie, da Belas Artes. Eu, né, ficava assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas para mostrar para vocês que eu cheguei em algum lugar, né? Claro que eu não cheguei, né, no ápice, enfim. Tenho 25 anos ainda, tenho muito que correr, mas, assim, trabalhei no banco, sabe? Tipo, isso, para mim, é importante. Eu acho que, quando eu falo, e eu nem gostava de falar isso, sabe? Porque as pessoas falam, é bancário, não sei o quê. Mas eu vejo, hoje, com 25 anos, eu vejo que falar isso para vocês estão começando é importante, para vocês verem que vocês são capazes, né? Então, essa é a minha colocação. E para o Aloísio, eu achei bem legal essa parte dele falar sobre as empresas, né? Porque foi o que eu vivi também, né? Se conectar com as pessoas e com a verdade. Hoje, saindo de lá, né, do banco, depois de 5 anos e meio, às vezes eu não tenho vontade de voltar, porque é um negócio assim que você vê o capitalismo, tipo, de um nível assim que eu não tinha ideia, sabe? Quando eu entrei lá com 18 anos, eu era muito neném, gente. Tipo, eu não tinha noção que eu tenho hoje, sabe? E aí eu entrei lá e, tipo, vi que é uma merda o governo, uma merda o mundo, desculpa o termo, mas é isso, sabe? Assim, realmente a gente está vivendo num momento que a gente se conecta com as questões de ética, as questões de princípio. E aí, hoje, né, vou fazer um jabá aqui, @Preta Joias e Acessórios. Virei empreendedora, sigam minha página, e eu vou tentar fazer com que essa marca, né, hoje a gente está em 2022, não sei que momento isso vai acontecer e se vai acontecer, mas eu gostaria que a minha marca chegasse em um patamar grande, para não só ser uma marca para vender, mas para levar essas mensagens, isso que eu estou falando para vocês aqui hoje, que cheguem em outras pessoas, sabe? E não seja só assim uma marca de joias e acessórios, que é o que eu estou começando, mas seja uma empresa de comunicação, seja, de repente, um meio de comunicação, seja uma faculdade, uma escola para ensinar jovens como eu, que no começo não tinha educação nenhuma. Então, tá aí, é isso. Bom dia. Nossa, difícil reagir. Como é que você chama mesmo? Desculpa. Monique. Monique, eu acho que, enfim, são várias coisas. Eu também vou tentar ser breve por conta dessa questão de se emocionar que você mencionou, né? Mas acho que, primeiro, dizer que você certamente, com essa postura, sua trajetória, você orgulha muito seus pais.
a instituição, eu estava vendo aqui o padre Erivaldo, os colegas vendo com muita atenção, acho que é para isso que a Fapcom existe, né? Pelo menos essa é a impressão, né? Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns para os seus pais também, né? E para a Fapcom. Mas, enfim, tentando avançar. O Comprova vai ter um aplicativo, parabéns pela ideia, porque já está em funcionamento, tá? Uma questão que eu acabei não mencionando, que eu acho que é importante na questão de transparência, é que o financiamento do Comprova, ele vem das plataformas, tá? Do Meta, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, e do Google, tá? Isso aqui é importante porque até tem uma conexão com a questão geopolítica, né? Eu falo muito com os meus alunos sobre a questão Estados Unidos e China, né? Que é a grande questão geopolítica, apesar da Rússia, né? Então, eu falo para eles, principalmente quando se debate o Oriente Médio, que é a minha área de pesquisa, Estados Unidos tem um papel altamente nocivo, né? no Oriente Médio, ao longo dos últimos 70 anos, mas eu coloco a pergunta, né? Acho que é mais esse papel do professor, em vez de dar a resposta, menos Estados Unidos significa mais China. Isso é bom? E eu deixo essa pergunta no ar, certo? E vale a mesma coisa aqui, porque eu não uso o Facebook, tenho verdadeira ojeriza essa plataforma, tá? Também não tenho Instagram. Acho que tem, em alguma medida, um caráter altamente problemático, ainda que as redes sociais tenham uma série de questões positivas. Mas, vejam, o Comprova é uma das iniciativas que essas ferramentas trazem, né? Ao passo que a gente tem hoje outras iniciativas, TikTok, Quai, Hello, né, que tem uma penetração cada vez maior, que estão coalhadas de desinformação, e que não tem nenhum tipo de iniciativa parecida, ou que, na verdade, estaria sendo injusto. São chinesas, né, mas tem vamos dizer, um nível de preocupação e de atuação muito diferente, né? Então, de novo, é importante a gente fazer essa diferenciação. E acho que, tentando reagir um pouco, Monique, ao que você falou, essa busca por uma melhoria, vamos dizer, das oportunidades, passa também por isso, de que a sociedade pressione essas plataformas para que elas continuem e invistam ainda mais nessas iniciativas, e todas as plataformas, né? Acho que isso é muito importante. Esse é um ambiente que está mudando. Por exemplo, TikTok, essas não existiam em 2018 e existem agora, certo? Daqui em 2026 vão ter outras iniciativas, né? Talvez algumas tenham ficado para trás, mas, enfim, precisamos, de novo, insisto nesse ponto, uma sociedade mais mobilizada, mais politizada, mais informada, que possa cobrar não apenas o governo, mas também as empresas, para que elas ajam de uma forma mais transparente e ética, né? E aqui eu deixo a palavra para o Aloysio, porque acho que é justamente esse ponto que a Monique questionou você. Legal, obrigado. Bom, fantástico sua fala. Só me orgulha como presidente do Conherp, e eu precisava falar isso, porque, professor, retomando o final da última fala, Larissa, né? Jornalismo. E isso acho que é pacificado. Eu já tive essa conversa com a Abrage, com a FENAGE, com todo mundo. O jornalismo perdeu muito com a história da queda do diploma, porque lá atrás nós apanhamos muito, né? Os conselhos, inclusive tinha uma PEC aí do Paulo Guedes que também foi apagada, porque o papel do conselho não é só emitir a carteirinha e tal, é o papel de defender a sociedade dos maus profissionais. Agora, quando é o CRM de médico, quando é o CREA, que pode cair na nossa cabeça se não tiver um ART aqui, o teto, quando é agora essa questão muito ligada à saúde, né, dos procedimentos estéticos, que a mulher fica com a cara lá ou morre, que infelizmente acontece, as pessoas conseguem entender, mas por que eu preciso pagar o Conselho de Relações Públicas? Eu não estou só defendendo aqui o Conselho, mas todos. Mas o Cresce, porque senão vai tomar, né, alguém vai passar você para trás. A OAB, e apanhou demais, apanharam demais, só manda anuidade, etc. E o jornalismo,
profissional, e aí volta para a questão da professora falou do adjetivar, não entrou nessa briga e perdeu esse bonde. Hoje eles estão retomando, eles até há um tempo atrás falou sobre criar um conselho de comunicação para trazer esses profissionais, porque, gente, de verdade, mas você está privando a democracia, acesso à informação. Qualquer um pode produzir conteúdo. O Juca Kfouri, por exemplo, é cientista social. Então, mas daí o Juca não vai poder? Ou outros profissionais que são formados. A educação física faz um trabalho fantástico, não só de fiscalização, mas de que o profissional de educação física tem que ser capacitado e etc. Né? E o jornalismo perdeu isso. Então, e por uma galera mais velha guarda, vamos dizer assim, e uma galera que não é... O jornalista não é mais aquele cara, estive aqui, vou escrever, tal. Não, ele se formou, ele estudou. Então, era importante ter isso. Então, por isso que eu estou falando, nesse sentido, aqui, puxando a sardinha para o Conselho de Relações Públicas, é a única profissão regulamentada da comunicação, e eu já falava isso com orgulho, mas eu falo hoje com um pouco menos. Eu queria que mais o designer e tal, que não precisa ser o primo fazer uma arte e tal, né? Ou, o menino ali que mexe no Canva agora, que é democratizar a comunicação, o acesso à comunicação, e mencionar aqui a própria universidade que faz não só esse debate gratuito, mas também aberto e outras iniciativas. E retomando, porque eu não posso deixar de falar, professor, você falou do PL da fake news, para a gente voltar nesse assunto pesado, tenso, para que vocês, nesse momento importantíssimo, fiquem atentos a ele. Eu participei de uma pesquisa do antigo Facebook, da Meta, ajudei a construir algumas das ideias para eles de o que a plataforma pode fazer. E o recado, assim como você mencionou, esse setor financeiro e outros, Monique, a gente tem que, entre aspas, tá, gente, tomar dinheiro dessa turma. Quando eu vejo uma iniciativa do Santander, de ESG, de patrocinar toda a estação Cidade Jardim e tal, é muito pouco ainda, mas já é legal. Percebe? Mas o Itaú põe as bicicletas e tal, ele ganha com propaganda. Gente, o Itaú está pouco preocupado com aquela propaganda das bicicletas, mas ele está apoiando a Tembice, que faz um trabalho fantástico para reduzir a emissão de carbono. Então, tem que apoiar nesse sentido. E não é abaixar a cabeça no sentido, então agora o empresário é que vai salvar. Não. Mas que a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa. Como as plataformas tinha que tomar muito mais dinheiro do Google, da Meta, do TikTok. E aí eu deixo essa outra possibilidade para você, que está agora, no momento... Eu fui preencher um cadastro outro dia, estava lá, não tem mais desempregado, está em transição de carreira. Que você está em transição de carreira, existem inúmeras vagas. E aqui em São Paulo, né, eu brinco que no Paraná ainda não chegou o PR, mas aqui o Public Relations... TikTok está com vaga aberta, Spotify está com vaga aberta, o Quai estava com vaga aberta, tanto de policy, de políticas públicas, Public Affairs, que é os nomes bonitos, Amazon. Então, assim, eu não duvido que eles não queiram, ou melhor, eu duvido que eles não queiram uma mulher com a sua competência, com a sua capacidade empreendedora, como você mencionou, esteja lá ajudando a criar. E se vocês não aplicarem para essas vagas, e é assim, gente, aplica. Uma hora vai dar. Não são vocês que vão influenciar, serão outras pessoas, tá? Serão outras pessoas dessa elite e tal. Se vocês não produzirem esse conteúdo, se vocês não usarem as suas redes, que não é de graça, porque dados hoje é muito dinheiro. Eu estava ouvindo um cara, eu vim de ônibus para cá, o cara estava falando... cara, a gente estava falando aqui de, sei lá, microfone. Olha, apareceu propaganda de microfone. Claro, amigo, você acha que os caras estão dando tudo isso para você usar o WhatsApp, essa facilidade que você tem, se eles não estiverem captando o seu dado, sabendo o que você está pensando, e não é milagre. Então, assim, a gente tem que tomar muito dinheiro de volta dessa turma. Então, se vocês puderem aplicar para esse tipo de iniciativa, né, que ainda é muito pouco, mas já tem que ser valorizada, de que eles querem ajudar a fortalecer a democracia, ajudar a melhorar, e essas vagas que eu mencionei, todas essas vagas, Communication Manager do Instagram, estava aberto outro dia essa vaga. Vai lá, vai aplicar. Eu tenho o privilégio e o prazer de falar de uma aluna que passou pelo conselho lá, que ela trabalha no Google com a questão, ela é trans, e ela trabalha com essa questão da diversidade. Tem que ser ela que está lá para falar. Não tem que ser eu para dizer qual que é a política para o pessoal trans. Não, eu acho que para melhorar a diversidade, a gente tinha que fazer uma propaganda e colocar um ator negro. Não, é você. Você sabe
aonde, né, como diria minha avó, aonde a coisa aperta. Você sabe o que a comunidade e essas pessoas, qual é a dificuldade toda? Eu também sou o primeiro formado do meu núcleo familiar. Meu pai não estudou e minha mãe não estudaram. Então, eu fiz a universidade pública, e quando a gente vê o desmonte dessa universidade, não só estadual, mas federal, a gente tem que lutar contra isso. E por isso que eu estou atuando hoje na área pública, justamente ganhando menos do que na área privada, mas atuando porque eu acredito que é possível mudar para as próximas gerações. Muito bom, gente. Olha só, a hora já está avançada, nós ainda temos as oficinas. Não é? Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu acho que o debate que surgiu aqui essa manhã, ele pode continuar dentro das oficinas. Né? Então, tanto o Zé Antônio, né, que tem uma oficina agora e uma à noite também, o Aloysio vai estar aqui à noite. Enfim, esse bate-papo, essa conversa, essas reflexões todas que surgiram aqui essa manhã podem continuar dentro das oficinas. Então, queria agradecer mais uma vez a participação dos colegas, agradecer a participação de cada um, de cada uma aqui nessa manhã. Andressa. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos convidados, e todos aqui presentes, e a comissão organizadora, composta pelas professoras Marcela Faria, Deise Feitosa, juntamente com os nossos coordenadores. Os alunos da Fapcom serão direcionados para as oficinas temáticas que vão dar continuidade às reflexões deste simpósio. Os professores têm as indicações das salas e nós teremos um intervalo de 5 a 10 minutos antes de seguirmos para as oficinas. O padre Erivaldo vai falar mais um pouquinho aqui para a gente. Bom, eu só quero agradecer o debate de hoje, ao José Antônio, ao Aloysio, dizer que foi uma manhã maravilhosa e certamente continuará aqui com as oficinas. Mas, para finalizar essa manhã, eu gostaria de chamar a Monique aqui, porque eu acho que a fala dela representa muito bem a missão que tem a Fapcom. A Fapcom não é qualquer uma faculdade. Nós que fazemos a Fapcom temos um grande desafio e temos uma missão a cumprir, que é de formar pessoas. E é essa a nossa missão, é esse o empenho que todos nós, quando saímos das nossas casas, fazemos. Então, Monique, vem aqui, porque eu quero te dar um abraço, como essa representação, e te dar essa flor improvisada. E essa cor, ela é simbólica também, tá? Para dizer que a sua fala representa muito bem aquilo que nós promovemos aqui nessa instituição. Obrigado. Bom? Obrigado. E boa continuidade de evento para vocês.